Bom dia, eu sou o André Tejo no canal A e vamos aqui falar um pouco sobre o Benfica. E antes de mais dizer-vos que hoje é dia 7 de agosto de 2023 e é importante dizer a data porquê? Para contextualizar as notícias à data, porque fora de data as notícias deixam de ter contexto. E também desejar-vos, antes de mais, um bom início de semana, um bom início de jornada de trabalho para aqueles que vão trabalhar e para aqueles que vão de férias, que vão ter o seu merecido descanso, depois que aproveitem as férias que bem merecem. Após uma longa jornada de trabalho, merecem também o merecido e nobre direito a férias que todos os trabalhadores têm e merecem. Portanto, não é só os jogadores que regeneram, as pessoas, os trabalhadores também regeneram e devem regenerar nas férias, que é um direito que vocês têm e devem gozá-lo ao máximo, devem gozar as férias ao máximo. Agora, em relação àquilo que realmente nos interessa a todos e que nos une aqui neste canal, que é falar do Benfica, vamos então aqui falar no Benfica e da questão do Gonçalo Ramos. O Gonçalo Ramos é um jogador que está desde os 18 anos do Benfica, portanto é um jogador da casa, divide opiniões, não é um jogador consensual entre adeptos. Eu lembro que o ano passado, por exemplo, quando eu defendia que o Gonçalo Ramos deveria ser o titular e deveria ser aposta recorrente, recebi um pouco de hate, muita gente não concordava com isso, mas eu sempre aceitei bem as críticas, mas muita gente não concordava comigo, dizia que a aposta devia ser noutro jogador, que o Gonçalo Ramos não era jogador para o Benfica. O Gonçalo Ramos não é jogador para o Benfica. Aquelas teorias, a verdade é que o Gonçalo Ramos foi jogador para o Benfica, foi jogador para a Seleção Nacional e foi jogador de Liga dos Campeões. Marcou 27 golos em 47 jogos, 5 assistências, portanto um avançado à imagem de Roger Smith, que era aquilo que eu acreditava que fosse e que realmente se verificou. Portanto, é um jogador que fez uma boa época, despertou interesses, não só do Paris Saint-Germain, como também recebeu sondagens, o Benfica recebeu sondagens por parte de alguns clubes grandes, como o Manchester United, Newcastle, Bayern Munique e Real Madrid. Mas o único que avançou de facto uma proposta concreta foi o Paris Saint-Germain. Falou-se, durante a semana foi-se falando das propostas, inicialmente falava-se que era uma venda, por 65 mais 15 por objetivos, e portanto o valor manteve-se sempre constante, 65 milhões mais 15 por objetivos. Agora a questão do negócio é que ia variando. Inicialmente falou-se de uma venda, depois falou-se de um empréstimo com uma opção de compra obrigatória, no fundo é uma venda, mas que o dinheiro só viria a entrar no final da época, portanto no final da época 23-24, quando a cláusula de opção de compra obrigatória fosse acionada. Obviamente que o Paris Saint-Germain pagaria uma taxa de empréstimo, mas nunca seria um valor significativo que desse para investir no novo avançado que virá para o Benfica. E, portanto, neste momento o que nós sabemos é que, de facto, será emprestado, mas que não será apenas uma taxa de empréstimo. Será já pago uma tranche de 20 milhões de euros e depois, sim, será acionada a opção de compra obrigatória no final da época 23-24. Portanto, com este lucro imediato de 20 milhões de euros, o negócio já me parece mais digno. Embora, no meu entender, eu teria mantido o jogador até à Supertaça, porque uma coisa era o Paris Saint-Germain bater os 80 milhões, a cláusula do jogador não é 80 milhões, é mais. Mas eu por 80 milhões já fazia negócio. 80 milhões limpinhos, sem objetivos, pagos na hora, aceitava de imediato, independentemente. Isto é a minha opinião, vocês têm direito à vossa e eu respeito. Aceitava de imediato. Nestes contornos, eu pessoalmente faria fim-capé até à Supertaça e depois sim poderia negociar e poderia aceitar estes termos, com 20 milhões a ser pagos de imediato, mesmo a questão do empréstimo, mas com compra obrigatória, porque o jogador também está a pressionar para sair, está a pressionar para sair, quer sair, não renovou o contrato, portanto, todos esses fatores em conjunto levar-me a negociar o jogador, mas só após a Supertaça, a não ser que o Paris Saint-Germain batesse logo com os 80 na hora de caras. Também gostaria de ouvir a vossa opinião, obviamente que eu sei que isto é uma situação que divide os benfiquistas, até porque o Gonçalo Ramos não é consensual, há pessoas que gostam do Gonçalo Ramos, outras que não gostam, e portanto isto não é consensual. Eu acho que o Gonçalo Ramos é um excelente jogador, um grande jogador, e estou disponível a ouvir também o vosso ponto de vista. Mas é um jogador que já faz parte do passado do Benfica, portanto vamos apostar em Musa, em Tjexted. Eu no outro dia fiz um vídeo do Tjexted e disse assim, o Tjexted marcou 14 golos em 15 jogos, portanto em meia época marcou 15 golos, fez, salvo erro, 6 assistências, e disse que não era um jogador qualquer. Houve logo aqui um rapaz que disse, agora o Tjexted é um craque só porque fez um passe de calcanhar e não sei o quê. Eu de facto referi o passe de calcanhar e referi outros gestos técnicos que ele fez, mas também referi os golos que ele marcou. Portanto, eu não disse que ele é um craque, eu disse que é um jogador com potencial. E portanto, eu se calhar vou ter que falar mais baixinho para a malta perceber aquilo que eu estou a dizer.
Portanto, temos Musa, que é um jogador alto, possante, temos Texted, vamos moralizar os nossos jogadores, porque se nós vamos para as redes sociais dizer, este jogador não é jogador para o Benfica, este jogador é fraquinho, os homens vão para dentro de campo já vão a tremer. Não, nós temos de dizer ele, tu tens potencial, temos de dizer a verdade, tens potencial. Podes lá chegar, ainda não chegaste lá, mas podes lá chegar, nós acreditamos que tu possas lá chegar. Agora, tu tens de confiar em ti, não podes ter medo, ainda por cima para um avançado, não podes ter medo de arriscar, não podes ter medo de rematar. Eu acho que tem que ser por aí, principalmente para uma posição que é a ponta de lança, que é preciso correr o risco de falhar. E um jogador ponta de lança tem que ter essa vontade de rematar e ter a noção que vou rematar, posso falhar um golo simples, mas estou lá no momento certo, não me vou esconder do jogo. Eu não quero que os avançados do Benfica se escondam do jogo e precisamente por isso é que eu gosto de dar uma palavra positiva aos jogadores, principalmente antes dos jogos, antes da véspera de um jogo grande. Em relação ao Beltrán, portanto, o Beltrán a comunicação social dizia-nos, e por isso é que eu estou a contextualizar a data, 7 de agosto. Portanto, há 3 dias atrás, quando eu fiz um vídeo, a comunicação social dizia que o Beltrán estava praticamente assegurado pelo Benfica. Que o Benfica iria assinar a cláusula de rescisão, que era 20 milhões, mas que sábado aumentou para 25. A verdade é que o Benfica está interessado no jogador, só que não quer pagar. Neste momento a cláusula está nos 25 milhões, porque, como eu vos disse, sábado passado aumentou de 20 para 25. Só que o Benfica não quer pagar os 25 milhões. Não quer pagar os 25 milhões. Houve um impasse, o jogador chegou a acordo com a Fiorentina e, portanto, neste momento o jogador tem um pré-acordo com a Fiorentina. E acordo com o River Plate ninguém tem, nem a Fiorentina nem o Benfica. Mas o jogador já está inclinado a ir para a Fiorentina. Ou seja, podemos dar o jogador já como muito difícil, não como perdido, mas muito dificilmente virar para o Benfica, porque o jogador já tem acordo, e repito, e passa a redundância, já tem acordo com a Fiorentina, um pré-acordo, só falta a Fiorentina chegar a acordo com o River. E o Benfica considera os 25 milhões exagerados, considerava, aliás, os 20 milhões exagerados, considera também, neste momento, os 25 milhões exagerados e, portanto, um negócio que o Benfica queria fazer, que andava à roda dos 15 milhões, parece-nos difícil. E com a Fiorentina aqui também, na piugada, digamos assim, parece-me que o jogador está mais afastado da luz. Mas isto que eu estou-vos a dizer é com base na imprensa desportiva, nos jornais desportivos, portanto não é nenhum exclusivo meu, estou-me a basear na informação que vem da comunicação social. Portanto, este jogador de 22 anos aparentemente tem um pré-acordo com a Fiorentina, onde irá ganhar 1,8 milhões por temporada, portanto um valor salariado acessível ao Benfica, e com um contrato de 5 anos. Vamos aguardar, não é um jogador que esteja completamente perdido, mas está mais difícil. Em relação ao Turbin, o Turbin, temos aqui versões contraditórias, o recorde diz que está perto, a bola diz que o Benfica está a tentar, mas que não está assegurado. Portanto, o que é certo e sabido é que o Benfica, de facto, está a tentar o Turbin. Este jogador tem contrato com o Shakhtar Donetsk, tem um contrato, salvo erro, acaba, não é esta temporada, é para a próxima, salvo erro, podia ter verificado isso antes do vídeo, mas de facto esqueci-me. Mas sei que tem um contrato curto com o Shakhtar Donetsk e nessa medida, e por isso o Shakhtar Donetsk está disponível para negociar o jogador, que era um jogador que era considerado indispensável para o Shakhtar Donetsk. O Benfica, segundo o Record, apresenta uma proposta de 11 milhões de euros, portanto 10 milhões mais um, consoante objetivos, por 60% do passe, ficando 40% de futura receita na mão do Shakhtar Donetsk. E tendo em conta estes moldes, o Shakhtar está disposto a aceitar esta proposta. Uma vez que o Shakhtar queria 20 milhões, o Benfica não quer chegar a esses 20 milhões, mas está disposto a oferecer 10, mais um por objetivo, e ficando o Shakhtar com 40% mais valias. E, portanto, sendo assim, o recorde diz-nos que o negócio pode ser feito e que o jogador pode, de facto, vir para o Benfica. Este jogador tem 22 anos, é um gigante, é um jogador que agrada ao treinador Roger Smith. Houve outros clubes interessados, como o Inter, salvo erro o Inter, não é? E parece que o Shakhtar está mesmo disposto a negociar o jogador porque ele não jogou contra o Tottenham. Inclusivamente, o guarda-redes titular se ilusionado e entrou o terceiro guarda-redes e não o Turbin. Portanto, todos estes indícios dão-nos a entender que o Turbin de facto vai sair e parece que o destino dele será mesmo o Benfica. Em relação ao Bento, como vocês sabem, o Benfica apresentou 10 milhões de euros pelo Bento, mais objetivos, mais 2 milhões por objetivos. Alegadamente também chegou a apresentar uma proposta de 12 milhões limpinhos, sem objetivos, ainda com uma porcentagem do passe para o Atlético Paranaense, mas mesmo assim o Atlético Paranaense não quis
a negociar o jogador tem feito maus jogos pelo Atlético Paranaense, cometido inclusive alguns francos, e parece que o Inter também está agora aqui na corrida pelo Bento, e a coisa está complicada. Está complicada porque o Atlético Paranaense está a pedir muito dinheiro e porque também há outros clubes interessados. No entanto, aqui a comunicação social também nos diz que o Inter, que é o clube que também perguntou por Bento, está mais inclinado para contratar o Sommer, não sei se é assim que se diz o nome do guarda-redes, do Bayern, por 6 milhões de euros. Em relação a vendas, temos aqui a questão do Chiquinho, não é? O Chiquinho já tem algumas épocas de Benfica, quando chegou era considerado o novo Pizzi, vale o que vale, é novo Pizzi. O Pizzi também é um jogador que merece respeito porque fez uma boa carreira no Benfica, não é? O novo Pizzi, que depois acabou por não se adaptar, foi emprestado ao Braga, foi emprestado a um clube da Turquia, voltou ao Benfica. O ano passado foi o substituto de Enzo Fernandes e fez uma excelente época, não é? Uma excelente meia época, fez ali dupla, primeiro com o Florentino, depois com o João Neves, e foi um meio campo que de facto funcionou. O Chiquinho de facto funcionou esta meia época. Digam o que disserem, Chiquinho, um jogador de toque simples, portanto jogava simples e jogava bem, não inventava muito, foi ali de facto um bom elemento no meio campo do Benfica e contribuiu para o título. Segundo o Record, ele vai ser vendido por 6 milhões de euros para o Dinamo de Moscovo. Portanto, é mais um jogador a dar o encaixe financeiro ao Benfica. O outro jogador foi o Gilberto, foi vendido para o Bahia por 2,5 milhões. Weigl, vendido para o Borussia de Mönchengladbach por 7,2 milhões. Ainda falta colocar o Meitier, que o Benfica quer vender, o Meitier de 29 anos. Em princípio será vendido para a Itália. E o Paulo Bernardo, que o Benfica quer emprestar. São estes os jogadores que faltam colocar. O Guedes está recuperado de lesão e é um jogador que o Benfica, como vocês sabem, tem um acordo de empréstimo, portanto vai permanecer connosco mais um ano, e ainda bem que sim, porque agora saiu o Gonçalo Ramos, portanto o Gonçalo Guedes pode ser aqui uma solução também para a frente de ataque. Aliás, eu até estou convencido que o Roger Smith para a Supertaça até pode jogar sem ponta de lança. É uma teoria que eu tenho, mas poderá ser desenvolvida mais num outro vídeo. Em relação ao João Félix, não é? Porque falou-se do João Félix podia vir para o Benfica, não sei o quê. O jogador manifestou publicamente a intenção de ir para o Barcelona, grave erro crasso, mas pronto, tudo bem. Nós perdoamos o João Félix. João Félix, o melhor clube do mundo é o Sport Lisboa Benfica, convence disso. E portanto, cometeu esse erro crasso. No entanto, o Benfica mantém-se interessado aparentemente mantém-se interessado no João Félix. A verdade é que a taxa de empréstimo é alta, a taxa de empréstimo é 15 milhões de euros, o ordenado líquido, atenção, líquido do jogador é 7 milhões, o que o empréstimo deste jogador seria um investimento altíssimo para o Benfica. Portanto, o jogador neste momento está mais perto do Al Hilal, de Jorge Jesus, e é um jogador que o Benfica continua interessado, mas que está difícil que ele venha para o Benfica. Em relação ao avançado, que em princípio o Beltrán está mais difícil, mas ainda existe o Pavlidis, o grego de 24 anos, do AZ Alkmaar, que fez uma excelente época com muitos golos, com 24 golos, salvo erro, e 11 assistências pelo AZ Alkmaar, portanto um ponta de lança com números interessantes, tem algum histórico de golos, e que o Benfica continua interessado neste jogador, portanto é um jogador que o Benfica poderá avançar. Mas tem que ser rápido, porque tem a Roma, este jogador tem a Roma e o Borussia de Mönchengladbach, interessado nele. Portanto, era só esta nota final. Bom, pessoal, objetivos para este vídeo. O último vídeo, o objetivo era 1000 views, mais de 100 likes e uns 20 comentários. Cumprimos totalmente esse objetivo. O objetivo para este vídeo mantém-se, portanto, 100 gostos, 100 likes, 1000 views e 15, 20 comentários. Isto não é por uma questão de ego. Os likes numa rede social normal é uma questão de ego. Aqui não é por uma questão de ego, é mesmo porque se o pessoal não deixar gosto, os vídeos não são divulgados e deixa de fazer... Se eu fizer um vídeo e ninguém vir, deixa de fazer sentido, até fica um bocado ridículo. Portanto, para isto ter alguma lógica e algum sentido, é importante que o pessoal que vê os vídeos deixe like para o YouTube divulgar o vídeo. Senão, eu aqui a falar sozinho, sem nenhuma interação de ninguém, fica um bocado estranho. É só por isso, mais nada. Forte abraço, fiquem bem e viva o Benfica.